Na aula de hoje, vamos dar continuação ao capítulo 1, A Proclamação da República e seus desdobramentos, livro de História do nono ano. Então, no que diz respeito à Proclamação da República, há um aumento da insatisfação da população, logo depois que foi assinado a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Então, os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste, eles sentiram-se traídos pelo governo, monárquico, porque eles foram obrigados a libertar seus escravos, sem receber nada em troca. Então, eles ficaram sem sua mão de obra, escrava, e o governo não apoiou eles de nenhuma forma, não deu subsídio. Eles tiveram que se virar para conseguir novos trabalhadores para suas fazendas. Então, os fazendeiros do Oeste Paulista, por sua vez, eles tinham eles começaram a ingressar no Partido Republicano Paulista, e as camadas médias, elas também começaram a participar dessa política. E os militares, depois que eles foram punidos, pelo governo de Dom Pedro II, eles começaram a se aproximar dos ideais republicanos, e já nesse grande clima, de insatisfação social, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele se encontrou com o líder do Partido Republicano, que era Quintino Bocaiúva, e eles combinaram a derrubada desse poder monárquico. E essa derrubada, ela aconteceu em 15 de novembro de 1889. Foi aí que aconteceu o golpe, Esse golpe, ele foi dado. E Deodoro da Fonseca e os seus soldados, eles conseguiram, derrubar a monarquia e tomar o poder. Então, é nesse período que o Brasil ele se torna uma república. Então, como, depois da Lei Áurea, aumentou ainda mais essa insatisfação com o poder monárquico. Então, o que a gente pode perceber, é que depois desse fim da escravidão, que foi em 1888, 1 ano e 6 meses depois, teve a derrubada da monarquia e o Brasil ele se torna uma república. Aqui a república ela é representada como uma mulher com os seus louros, que está aí no chão, que representa os louros da vitória. Então acontece, essa nova república, porque, como a gente observou, principalmente a classe alta, ela estava insatisfeita com o governo de Dom Pedro II, assim como o exército também estava insatisfeito, e esse governo ele não conseguiu se prolongar mais. Então, com o início da República, aqui no Brasil, os 2 primeiros presidentes, eles foram militares, eles governaram entre 1889 e 1894, e esse período, ele passou a ser conhecido como República da Espada, justamente, por os presidentes terem sido militares. O primeiro presidente militar do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele é lembrado principalmente por ele ter feito a reforma financeira e pela aprovação da primeira Constituição da República, que a gente vai ver mais à frente como foi essa Constituição dele. Em relação à reforma, essa reforma ela não deu muito certo. Logo em seguida veio uma crise. Então, com o objetivo, de expandir o crédito e também incentivar a industrialização do país, o presidente e o então ministro da Fazenda, que era Rui Barbosa, eles autorizaram 4 bancos a emitir dinheiro para conceder empréstimos aos proprietários, às pessoas que desejavam abrir
uma empresa. Então, eles autorizaram a fabricação, podemos dizer assim, a fabricação não, a emissão de dinheiro, esses 4 bancos, e começaram a liberar esse dinheiro para o povo, né? Só que a ideia era boa, mas acabou que não deu certo, porque essa reforma financeira, ela não teve, né, o grande sucesso esperado, muito, mas por que, né, que não teve esse sucesso esperado? Porque muitas das pessoas, né, pegavam esse dinheiro e usavam o dinheiro emprestado pelo governo para fundar empresas fantasmas, né? Empresas que só existiam no papel. Então, em seguida, eles mandavam imprimir ações dessas empresas falsas, né? E vendiam nas bolsas de valores e essas ações, né? Elas acabavam passando de mão em mãos e elas acabavam subindo de preço e enriqueciam, né? Os que praticavam essa especulação, quem falsificava essas ações. E o que era essa especulação? Bom, essa especulação ela consistia em uma prática que criava uma procura, uma oferta artificial de um bem ou de uma mercadoria visando obter lucros, né, com comportamento futuro do mercado. Então, eles especulavam, né, que futuramente essas ações iam valer muito dinheiro. Então, o que aconteceu foi que os acionistas, eles percebendo que tinham investido em empresas fantasmas, eles correram, né, para vender suas ações, só que chegando lá eles descobriram, né, que as ações deles não valiam nada, não tinha nenhum valor. E o resultado disso foi que o preço das ações elas caíram e os pequenos investidores, eles acabaram perdendo todo o seu dinheiro para esses especuladores, né, para os donos dessas empresas fantasmas. E as empresas, né, as firmas mais antigas, elas acabaram falindo. E com isso, com esse aumento do dinheiro em circulação e sem ter um crescimento proporcional da produção de mercadorias, isso provocou uma alta generalizada dos preços, né? Pode-se dizer assim, com isso aconteceu a inflação. Se tinha muito dinheiro no mercado, né? Mas não tinha mercadoria, não tinha produtos para, para se comprar. Então, por isso que houve essa inflação. Tinha procura, se tinha muito dinheiro, tinha a procura de determinados produtos no mercado, só que não tinha esses produtos. Então, acabou tendo uma alta no preço dos alimentos, principalmente dos alimentos, né? Nessa imagem aí, a gente observa, né, que há a crise da reforma financeira de Rui Barbosa, que mostra de terno claro ao centro. Ele foi apelidado por seus adversários de encilhamento. Ele foi duramente criticado devido, né, essa sua reforma que acabou não dando certo. A primeira Constituição republicana, que também foi aprovada, né, por uma Assembleia Constituinte, em 24 de fevereiro de 1891, teve os seus principais pontos, né, que foi o federalismo, teve a criação dos 3 poderes, a separação de igreja e Estado, a votação universal masculina, né, isso só masculina. Então, no que diz respeito ao federalismo, os seus princípios, né, segundo o qual os estados eles passaram a ter grande autonomia, ou seja, cada estado ele podia contrair empréstimos no exterior, ele tinha força militar própria, ele pôde criar e cobrar impostos, eleger o governador do seu estado, criar leis.
Já no que diz respeito aos três poderes, né, o Brasil ele passava a ser uma república federativa, ou seja, presidencialista, baseada em três poderes, que o executivo ele é liderado pelo presidente da república, já o legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional e o judiciário ele é exercido por juízes que é nomeado pelo presidente da república. A igreja ela passa a ser separada do Estado, que antes era igreja e Estado, eles eram juntos, né? Eles entravam em coacordo em todas as decisões, mas aqui ele passa a ser separado, então os brasileiros, eles passaram a ter liberdade de culto, né? A poder exercer a religião que eles querem. E além disso, também criou-se, né, o registro civil para os nascimentos e também o registro de casamento e de óbito, que até então não tinha. Teve também nessa Constituição o voto universal masculino, ou seja, só os homens que fossem maior de 21 anos e brasileiros e alfabetizados, eles tinham o direito de votar, mas se esse homem fosse um soldado ou um religioso do clero, ou um monge ou um frade, mesmo ele sendo brasileiro, sendo maior de 21 anos, ele não poderia votar. Então, era só homens maiores de 21 anos que tivessem, né, condições sociais, não era qualquer um que poderia votar. Aqui nessa imagem tem a charge, né, que representa os deputados constituintes que elegeram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ambos eles estão ao centro, né, para a presidência e a vice-presidência da República. E aqui no Brasil também teve a sua primeira eleição para presidente, só que foi uma eleição indireta. Ela foi realizada, né, por representantes dos eleitores e não diretamente por eles. Então, tinha um grupo, né, de pessoas que votaram para escolher o presidente, não foi a população toda em si. Então, Deodoro da Fonseca, ele foi eleito com uma votação de apenas 32 votos sobre o adversário, ele tirou apenas 32 votos de maioria. O vice-presidente que foi eleito foi Floriano Peixoto, ele era da chapa da oposição e venceu o adversário dele com uma diferença de 96 votos. Então, o presidente e o vice-presidente, eles recebiam, né, a votação separadamente. Então, as pessoas votavam no presidente e votavam no seu vice. Por isso que, nesse período presidencialista, o presidente foi de um partido e o vice-presidente foi de outro. Teve essa oposição. Já no poder, né, Deodoro, ele teve de enfrentar dificuldades justamente por ele ter o vice-presidente, né, sendo da oposição, e muitos parlamentares também o responsabilizava pelo enxilhamento, né, que foi pelo fracasso da reforma financeira. E esses parlamentares, eles acabaram aprovando um projeto que limitava o poder do presidente da República e Deodoro, ele acabou reagindo de um modo autoritário. Ele mandou fechar o Congresso em novembro de 1891 e os militares eles também acabaram, né, reagindo de uma forma mais violenta. Eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro ele não renunciasse. Então, a Marinha, né, e o Exército queria que Deodoro renunciasse. E até esse episódio ele ficou conhecido como a primeira revolta da Armada para tirar, né, Deodoro do poder. E Deodoro acabou ele se vendo obrigado a renunciar e o seu vice-presidente acabou ocupando o lugar dele.
Então, quando o Floriano Peixoto ele assume, né, a presidência, ele reabre o Congresso novamente. Ele também formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas e durante sua gestão ele também reduziu os aluguéis das casas, né, das moradias e estabeleceu o preço de alguns alimentos, como carne, feijão, pão, batata. E com essas medidas, Floriano Peixoto ele conquistou grande parte da população, né? Principalmente a população mais pobre, que acabaram tendo uma relação de fidelidade com ele, né? Por causa dessas medidas que ele tomou. Porque nesse período, né, com a crise que teve da reforma financeira, as pessoas mais atingidas foram a população mais pobre, com a alta dos alimentos, né, dos produtos. E então, entrando o Floriano Peixoto e fazendo essas medidas, a população mais pobre se fidelizou cada vez mais a ele, né? Tinha grande admiração por ele justamente por causa dessas medidas. Só que teve alguns adversários, né, que foram contra essas medidas de Floriano e que foram alguns generais que iniciaram uma campanha exigindo a renúncia dele. Floriano Peixoto ele reagiu e acabou aposentando esses generais. A Marinha ela se revolta também contra Floriano Peixoto e também quer que ele renuncie e ameaça bombardear o Rio de Janeiro e acaba cumprindo, né? A Marinha acaba cumprindo essas ameaças e com tiros de canhões para bombardeia, né, o Rio de Janeiro para poder exigir a renúncia do presidente. Esse episódio ele fica até conhecido como a Segunda Revolta da Armada, que aconteceu em 1893. Só que Floriano Peixoto ele resiste a essa investida, né, da Marinha. Ele consegue apoio dos cafeicultores paulistas para comprar navios no exterior e ele também consegue o apoio de soldados do exército e consegue vencer a Marinha. E para defender o presidente Floriano, ele que fica então conhecido como Marechal de Ferro, formaram-se, né, batalhões populares, que era o florianismo, que estava contagiando o povo. Então, para defender Floriano Peixoto, né, também se formou esse batalhão popular, que foi justamente, né, o que eu falei, que houve uma fidelidade com essa população mais pobre, né? A população via ele, digamos assim, como um salvador, justamente por causa daquelas medidas que ele fez que favorecia essa classe mais pobre. Nessa imagem aí, a gente pode observar, né, que é Floriano Peixoto e a Segunda Revolta da Armada é uma ilustração de Ângelo Agostini, publicada pela revista Dom Quixote em 1895. Bom, enquanto estava ocorrendo essa guerra, essa revolta armada no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também estava acontecendo uma guerra civil que era motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, que era liderada pelo positivista Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, que era liderado por Gaspar Silveira Martins. Os seguidores, né, de Júlio Castilho tinham o apelido de pica-paus e recebiam o apoio de Floriano Peixoto. Já os seus adversários, eles eram apelidados de magaratos e eram apoiados pelos oficiais da Marinha, que eram adversários, né, de Floriano. Essa guerra, ela atingiu também os estados de Santa Catarina e Pará, causou milhares de mortes e só terminou em 1895 com a vitória dos pica-paus, que é o partido de Floriano.
E essa vitória, os castilhimos, eles consolidou-se, né, como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Então, quando Floriano Peixoto ele acabou deixando a presidência, os seus opositores eles tinham sido vencidos, né, os magaratos, e um modelo autoritário e excludente da República se impunha ao país. Então, nessa revolução que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, os pica-paus eles acabaram saindo vencedores, eles tinham o apoio de Floriano Peixoto, e nessa imagem a gente pode ver que tem uma vista interna, né, do Museu das Armas na cidade da Lapa. É uma imagem que foi tirada em 2014, mostra peças e utensílios como os mostrados na foto foram utilizados durante essa